Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo, né? E aqui é a palavra do Senhor. Enfim, meus queridos, Jesus, quando esteve aqui na sua primeira vinda, ele cumpriu o seu ministério de 3 anos e meio, foi crucificado, ressuscitou e voltou para o Pai. Mas antes dele ir para o Pai, ele deu as instruções aos seus discípulos, dizendo que ele voltaria. E de muitas instruções que Jesus disse, ele falou, olha, eu vou para o Pai. Ele falou em João 14, mas ele vos enviará outro Consolador que vai estar com vocês até que eu volte. Tá? E o apóstolo Pedro, né, cumprindo a sua missão, escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, o versículo 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O apóstolo Pedro, quando fala que Jesus virá como ladrão, ele está querendo dizer que Jesus virá de surpresa. Ele não vai avisar. Muitos cristãos tentam fugir desse dia. Estão vivendo de uma forma como esse dia nunca fosse acontecer. Alguns até estão crendo que essa questão da vinda de Jesus é uma fábula, não vai se concretizar, que nós vamos perecer, né? Morrer como morrem as outras pessoas, e daí se termina nosso ciclo de vida. Porém, a Bíblia diz que depois de passarmos dessa vida para outra, nós temos que fazer um acerto com aquele que nos criou, das nossas obras, do que fazemos. A Bíblia diz que a terra vai ter que devolver os seus mortos. O mar terão que devolver os seus mortos. Naquele grande dia, todos, né, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro aqui, ao alertar os irmãos lá da igreja primitiva, dos primeiros 100 anos da igreja, ele adverte, olha, ele virá no momento em que vocês não esperam. É como o ladrão. Ele não avisa que vai entrar ou que vai chegar na tua casa. Ele chega repentino, né, sem avisar, né? Então, o que ele aconselha? E havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo tato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, eita glória, em que habita justiça. Falando de justiça, você tem observado nesses últimos dias, e você fica tentando entender qual justiça nós devemos acreditar. Porque até a justiça em que nós apreciamos, é aquela justiça que traz equidade entre as pessoas, que traz equilíbrio, que traz a paz e que traz o perdão, ela parece não existir mais. O que nós vemos é vingança. O que nós vemos é um coração vingativo, desde, né, da cúpula mais alta da nossa nação até o menor. Pessoas não estão dando o menor não tem o menor apreço pelo próximo. Mas o dia do Senhor está vindo. O interessante é que Deus ele é longânimo. Muitos até desejam que Deus tome uma atitude logo, mas Deus é longânimo a fim de que ninguém se perca.
né? Aí, olha só, o que nós devemos cumprir, que segue na palavra do apóstolo Pedro, versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles serais achados imaculados, né? Irrepreensíveis e em paz. Versículo 15. E tendo por salvação a longanimidade do Senhor, né? Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria de que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, né? Que os indoutos e inconstantes torcem. Não é o que está acontecendo? Por causa do dinheiro, quantas pessoas estão torcendo a palavra, inventando coisas que não existem, desconsiderando o conselho e a doutrina do Senhor e aplicando a sua própria doutrina, porque senão vão perder valores, né? Os inconstantes, aí eu dou o versículo 16 do capítulo 3 da segunda epístola, inconstantes torcem, e igualmente em outras escrituras, para a sua própria perdição. É sério isso aqui, né? E outra coisa, verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Decaiais, ou venham cair da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, assim agora como todo dia da eternidade. Amém. Você entendeu como é que é o negócio, né? Esta palavra ela é maravilhosa. O problema é que muitos se acham sábios demais, alcançam fama e depois a distorce. O preceito é esse, né? Nós vemos homens e mulheres falando em nome de Deus, mas cheio de adultério, prostituição, engano, uma vida de dissolução, enquanto que Deus não colocou isso. Deus não nos autorizou a decidir nada por Ele. A sua vinda, ela é patente. E nós temos que ter cuidado com isso. De todos os lados, precisamos resolver as nossas questões, precisamos resolver as nossas situações mal resolvidas. Nós vivemos num cenário em que cristãos estão divididos. Alguns deixam a igreja onde estava e se filiam a outra igreja, e a outra igreja não conhece a sua história, às vezes o recebe e a situação não foi resolvida e o pecado continua. A pessoa está produzindo, está profetizando, está pregando, mas está em falta com o Senhor, porque está com as suas situações mal resolvidas. O que Deus diz que nós devemos nos acertar enquanto estamos no caminho, porque aquele dia ele virá e não terá retorno. Então esse é um conselho que eu estou passando para você. É um conselho e não é uma exigência da minha parte. Eu também preciso cumprir o que está escrito aqui, porque se eu não cumprir, tudo que eu fizer será em vão. Se eu não cumprir, será em vão a minha permanência na presença do Senhor. Mas nós que somos servos do Senhor, precisamos pensar que esse dia vai chegar. Não fique olhando apenas para o outro e apontando o dedo nas suas falhas e defeitos. Olhe para você mesmo. Jesus falou nas suas palavras, olhai por vós mesmo. Né? Então nós precisamos prestar atenção nestas coisas, perdoar uns aos outros, viver em paz
né? Nós estamos aí. Pela quantidade de cristãos que existe no mundo, inclusive no Brasil, não era para ter essa violência que nós vemos aí. Lembra da oração de Abraão? Ele falou, Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, Deus falou assim, Abraão, por causa daqueles 10 justos, eu não vou destruir, aquela cidade não será destruída. Então, meus amigos e irmãos, precisamos prestar atenção nestas coisas. A violência não é uma coisa comum, não. Ela é o fruto da desobediência do ser humano. E não é só daqueles que estão lá fora, não, dos que estão dentro da casa do Senhor, que acabam provocando os males na sociedade, na vida das pessoas. Por causa de você. Lembra de Jonas? Jonas estava em falta com Deus. Ele embarca num navio que não era para embarcar, ele desobedece uma ordem divina. E aquela embarcação sofreu todas as adversidades, correu o risco de naufrágio, de afundar, por causa de Jonas. Então você que é cristão, olha para a tua vida. Vê se as tuas más ações, né, não estão provocando as adversidades na embarcação da vida onde você está e as pessoas ao seu lado. Enquanto Jesus não vem. Dá tempo de se acertar. É apenas uma palavra, né, um conselho para que a tua vida se torne um pouco melhor. E oremos pelo nosso Brasil, oremos pelas nações, oremos pelas famílias, porque muitos estão sofrendo agora dores terríveis, dores angustiosas, dores da alma, dores do seu íntimo, pessoas passando todo tipo de privações e provações. Nós não podemos viver como se estivesse tudo tranquilo, porque o paraíso não é aqui. Poderia ser, se o ser humano não tivesse desobedecido uma ordenança divina, lá no início. Essa terra seria um paraíso. A vida é fácil de se viver se nós afastarmos o engano, né? O orgulho, a inveja, o desejo pela coisa do outro, de achar que só nós temos direito do espaço e não o outro. Por isso que nós temos guerras e confusões. Mas o servo de Deus que é chamado pelo Senhor precisa se comportar como um salvo, afastar do pecado e aconselhar os outros à sua volta de que Jesus está às portas. E ele virá repentinamente, conforme está dizendo aqui na segunda epístola de João, no capítulo 3 e o versículo 10. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a graça que você precisa. Voltamos numa próxima oportunidade.